Hoje, irmãos, nós vamos concluir nosso estudo do capítulo 1 da primeira epístola de João. E no estudo passado, nós só falamos o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Hoje falaremos sobre os versos 9 e 10. Aqui João mostra para a igreja que a nossa conduta diz muito sobre nós. Os falsos mestres diziam que a conduta não estava relacionada com a nossa vida cristã, com a nossa fé em Deus, com a nossa comunhão, com o conhecimento da verdade. Mas aqui João mostra que a nossa conduta diz se estamos na verdade ou não, se somos da luz ou das trevas. A nossa conduta vai delinear os termos para falar sobre nós, não é? Então, vimos nos dois estudos anteriores que os falsos mestres diziam, não, o ser humano não herdou o pecado de Adão, não. O ser humano, ele é sem pecado, como ele falou aí no verso 7, no verso 6 e no verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Eles chegaram a essa conclusão absurda de que o pecado não nos afetou, ou que é possível alguém chegar a um nível de espiritualidade tal, de conhecimento, de uma gnose superior, que o pecado não atinge essa pessoa. A gente tem ramo hoje, irmão, da cristandade que pensa paralelamente igual, não é exatamente igual, mas tem muitas pessoas que acham que dentro da cristandade que certos crentes são privilegiados, eles não são contaminados com pecado, eles têm um poder sobrenatural para vencer o pecado. Isso não é verdade. Isso, a palavra de Deus não baliza isso. Então, hoje nós vamos ver juntos os versos 9 e 10 sobre nossa atitude com relação ao pecado. Vamos negar ou admitir que somos pecadores? Como vai ser a nossa conduta? É fato na própria Escritura que é possível alguém esconder ou não admitir pecado. Provérbio 28, versículo 13, fala da possibilidade de alguém cobrir suas transgressões. Diz lá, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, existe sim, a Escritura diz que existe uma possibilidade de, dentro da cristandade, alguém encobrir o seu pecado. Ele vai encobrindo, vai protelando e deixa isso para lá. E nós vemos essa mesma atitude do Salmo, no Salmo 32, Davi também pensou que poderia encobrir o seu pecado. No Salmo 32, ele diz, enquanto calei os meus pecados, os ossos dele envelheceram. Deixa isso para lá, talvez ele pensou, né? Eu sou rei, eu sou o soberano aqui de Israel, sou escolhido de Deus, eu sou ungido de Deus. Aí não há homem que não peque, então deixa isso para lá. Então é possível sim, segundo a Escritura, de alguém achar que não precisa confessar os seus pecados. E isso traz problemas sérios para a nossa caminhada cristã. E hoje no versículo 9, eu quero que você acompanhe comigo aí, João vai dizer o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, qual é a maneira de nós sermos perdoados? A primeira aqui, João diz, admitir que é pecador. Admitir que dentro de você existe o germe do pecado, que quer tomar conta da sua vida. Você precisa admitir isso. Se admitirmos que somos pecadores, então isso vai redundar em duas coisas aqui que João coloca. Nós estamos dando provas de que somos sim pecadores, não como eles estão falando aí, de que atingimos uma ascese altíssima, uma gnose altíssima, um conhecimento tal que estamos dentro de uma bolha de proteção contra o pecado. Ou, como Pelágio, nós vimos isso, um monge do 4º século,
dizia que ele ensinava que o homem não herdou o pecado de Adão. O pecado de Adão ficou lá com ele. Nós temos os nossos pecados. Eu acho que não está muito longe daquilo que a filosofia e um filósofo chamou de nós nascemos como uma tábula rasa, um papel em branco. São a sociedade, os meios que vão imprimindo certas coisas na nossa vida, diz esse filósofo. Thomas Hobbes já disse o contrário. Thomas Hobbes disse que o homem é o lobo do próprio homem. Existe um lobo dentro do homem, feroz, que mata, que destrói, que tem estratagemas para predar. Thomas Hobbes dizia que os alunos perguntaram para Thomas Hobbes, como fazemos então, já que temos um lobo dentro de nós? Ele diz, o Estado precisa ter o poder supranatural de domar esse lobo. Ou ele doma esse lobo, ou ele enjaula ele. Porque ele não pode ficar assim, que ele vai predar todo mundo, porque o lobo do homem é o próprio homem. Existe, sim, uma maldade dentro do homem e precisa de leis muito severas para frear esse instinto de predador que o lobo tem. Não está muito longe da Escritura, não está, irmão? Não está muito longe da Escritura, embora isso esteja lá na filosofia. Então, João diz aqui, primeira coisa, para ser perdoado, admita que você é pecador. Não crie cápsula de proteção para a sua vida. Não faça isso. Observe aqui, irmãos, o versículo 9, se confessarmos os nossos pecados. Você observou que é diferente do versículo 7. Aqui João coloca pecados no plural. E lá no versículo 7, ele coloca pecado no singular. Lá é a origem do pecado em nós. O pecado que nós herdamos de Adão. Nós somos seres corruptos. Por isso que ele grafou esse vocábulo no singular. Aqui é o pecado original, no versículo 7. No versículo 9 é o pecado fatual, é aquilo que cometemos de fato. É aquilo que nós colocamos para fora. Por isso que ele colocou pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Então você vê que esse pecados aqui é aquilo que nós fazemos todo dia. Não tem como negar, irmão. Não tem como negar isso, não. Não tem jeito, não. Ou você comete o pecado na prática, ou você comete o pecado no pensamento. Tem como você escapar disso? Tem jeito de você escapar. Então, aí fica no dilema, não ficamos no dilema? O fato de estarmos sempre pecando e pedindo perdão a Deus é porque somos seres que nascemos caídos. Somos seres que nascemos corruptos. Então, quando estamos sempre confessando o nosso pecado a Deus, estamos dizendo, Senhor, sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim. Isso de fato de verdade. Não um ritualismo seco e vazio. Se nós falarmos isso para Deus, com arrependimento, Senhor, sou pecador. E talvez você até fale lá no seu íntimo com Deus e diz, Senhor, eu fiz de novo. Aí Deus, parece que a gente vê em Cristo Jesus, ele dando um sorriso, e eu não sabia. E eu, por acaso, não sabia disso? Você ia fazer de novo? Mas ele é a propiciação, né, pelos nossos pecados, diz João no versículo 7. E a segunda coisa que admitimos é que Deus é santo. O versículo 6, os falsos mestres diziam, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Para os falsos mestres não tinha problema. Deus transige muito bem com o pecado. Deus transige muito bem com isso. Ele sabe quem você é. Ele sabe que você é pecador. Não é assim não. Deus não tem comunhão com o pecado. Lembra do versículo 5? Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Então aqui, meus irmãos, quando a segunda coisa que nós admitimos é que Deus é santo. Deus é tão puro de olhos, diz o profeta Abacuque, que ele não pode contemplar o mal. Ele é muito puro.
Observe que quando João diz que Deus é luz, não é que ele é a luz. Ele é luz. Ele todo é luz. Ele é a luz. A revelação está com ele, a sabedoria está com ele. Então, quando confessamos nossos pecados, não estamos nos autocondenando. Nós não estamos assinando uma sentença de morte, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E diz o Velho Testamento que basta 2 testemunhas, testemunhando, validando a verdade do fato que a pessoa morreria. Então, nós nos confessando, não precisa nem de testemunha, nós estamos confessando. João, se nós estamos confessando, nós não estamos assinando a nossa condenação. João diz, não. Você está admitindo que é pecador, primeiro. Segundo, você está admitindo que Deus é santo e você vai receber o perdão de Deus. Será que Deus não está, apóstolo João, fazendo uma armadilha para nós, para confessarmos os pecados, para depois ele nos condenar? Qual a garantia que nós temos disso? De que ele vai nos perdoar? Qual a garantia de que Deus vai nos perdoar? É muito interessante aquilo que João fala, ele usa 2 vocábulos aqui, irmãos, interessantíssimos para nós prestarmos atenção. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel. Primeiro, ele é fiel. E segundo, ele é justo. Essa é a base do nosso perdão, a fidelidade de Deus. As pessoas gostam muito de dizer, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus tem promessa para você, levante a sua cabeça, Deus tem promessa para você. Mas essas pessoas esquecem de que quando nós lemos sobre fidelidade, quando nós lemos sobre promessa na Bíblia, antecede a ela a promessa, a fidelidade, a fé, antecede a uma promessa. Deus prometeu nos perdoar. Aqui João está evocando Jeremias, onde ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Jeremias 31, versículo 34, o profeta, naquele contexto de grande apostasia de Israel, Jeremias fazendo uma mensagem para trazer o povo de volta a Deus, trazer o povo de volta à aliança a Deus. Ele diz, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Viram? Aqui é a promessa. João está lembrando desta promessa. Deus prometeu perdoar os nossos pecados, inclusive nem lembrar deles mais. Nem lembrar dos nossos pecados mais. Está lá em Jeremias 31 e 34. Mas não é só Jeremias. Você lembra de Ezequiel 36, versículo 27, 25 até o 27? Deus promete aspergir água pura sobre nós. Esta água que o Senhor vai derramar, prometeu derramar sobre nós, esta água nos limparia da nossa imundícia, diz o profeta, e também da idolatria. Lavaria, ele derramaria água pura sobre nós. Ele trocaria o nosso coração incrédulo de pedra, nosso coração insensível a Deus. Ele nos daria um senso de sou pecador, Senhor, perdoa-me. Quando ele faz esse transplante de coração, muda esse nosso coração, tira o coração de Adão e coloca o coração de Cristo em nós, aí nós olhamos para Deus e Deus, tu és santo, e eu estou todo sujo de pecado, eu não posso me aproximar de ti. Por isso, ó Deus, em Cristo Jesus, me perdoe. Aqui João está dando garantia, fidelidade a Deus. Fidelidade de Deus, na verdade. Porque Deus prometeu perdoar. Se Deus prometeu perdoar, ele vai perdoar. Agora tem a segunda parte que John Stott chama isso aqui de o dilema divino. Porque Deus lá promete perdoar.
E aqui ele diz que Deus é justo. E lá no Antigo Testamento, além da promessa de Deus de perdoar, também está escrito: Deus jamais tem o inocente como culpado e o culpado como inocente. E o próprio profeta Ezequiel diz o seguinte: olha, a alma que pecar, essa morrerá. Como que Deus vai então perdoar? Ele promete perdoar. E agora João está dizendo, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Aqui, irmãos, justiça de Deus. A justiça de Deus foi efetuada na cruz. Deus só pode nos perdoar pela cruz. Só pela cruz. Esse negócio aí de que rogue aos santos para te perdoar, rogue a ele, não, isso é mentira. Isso é uma mentira do diabo para você permanecer sujo, permanecer imundo. Deus só pode nos perdoar pela cruz. Ele mandou o filho dele, inocente, na forma de homem, perfeitamente Deus, para assumir as nossas mazelas, os nossos pecados e cravar os nossos pecados na cruz. É por isso que Paulo afirmou em Romanos 3, versículo 24, versículo 25, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus, na sua tolerância, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, irmãos, os pecados daquelas pessoas do Antigo Testamento foram perdoados, e Deus tolerou o pecado deles, visando a cruz. Então, se não houvesse a cruz, todo mundo lá atrás estava perdido. Veja aqui a gravidade que João traz aqui. Ele é fiel e justo. A justiça de Deus precisava ser cumprida. Então, toda a fé daquele povo do Antigo Testamento, onde matava o animal, eles criam que aquele sangue do animal estava apontando para a sua purificação. Eles criam que aquele sangue dos animais, sim, purificava os seus pecados. Mas purificava, de fato, Deus estava tapando, propiciando uma lâmina em cima do propiciatório, tapando com o sangue do animal até vir Jesus e resolver o problema. Então, Deus, diz João, qual é a garantia, então, João, que Deus vai nos perdoar? Primeiro, ele é fiel, ele fez uma promessa lá atrás. E ele é justo. Ele é justo. Ele enviou Jesus para cumprir a justiça de Deus. Jesus cumpriu toda e cabalmente, perfeitamente, a justiça de Deus. Ele é Deus e ele é homem e ele assumiu os meus pecados na cruz. Então, quem morreu na cruz? Claro que é Jesus. Mas, em última análise, eu e você morremos lá com ele. Se ele levou o pecado de alguém, porque ele não levou o pecado de todos. Essas pessoas pelas quais ele levou lá na cruz, já estão perdoadas? Já estão perdoadas. E mais quais são os passos? O evangelho, o arrependimento, a confissão, isso aí vai até durar, irmãos, até Jesus voltar. Mas se ele derramou o pecado, o sangue dele pelos pecados lá na cruz, então está derramado. Está de fato purificado lá na cruz. Por isso que nós temos a garantia, onde João diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, deixar santo, como se nunca tivéssemos cometido pecado. Veja a grandeza aqui, queridos irmãos. Veja a grandeza dessa expressão de João aqui. Que o Senhor promete e o Senhor cumpre e leva sobre si mesmo os nossos pecados na cruz. E não é sem sentido que Paulo diz em Romanos 6 que nós, se morremos, se sofremos com Cristo, se morremos com Cristo e se formos sepultados com Cristo, também ressuscitaremos
como Cristo ressuscitou. Então, ele diz, nós ressuscitamos para viver, ter novidade de vida. Não é a vida antiga mais não. Não é a vida antiga mais não. Até o próprio Cristo viveu em novidade de vida quando ele ressuscitou. Antes, as pessoas xingavam ele, batiam nele, queriam matá-lo, jogá-lo do penhasco para... Crucificou. Agora, quem disse que alguém poderia tocar nele? Ele tinha uma outra vida, né? Ele ressuscitou com novidade de vida. E todos aqueles que morreram com Cristo, irmãos, têm uma novidade de vida, está garantido. Diz Romanos 3, versículo 4. A Escritura diz que, olha, nós não podemos negar que somos pecadores, mas nós também não podemos viver pecando como se está tudo normal. Não. Paulo fala isso em Romanos 3 e 4. De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Vocês estão dizendo que Deus não importa com o pecado. Pode viver uma vida torta, indisciplinada, sem comunhão com Deus. Não tem problema. Deus sabe quem você é. Paulo diz, não. De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. E Deus disse, irmão, pela sua palavra que o pecado é universal. Na oração de Salomão, em 1 Reis 8,46, ele foi bastante enfático em dizer, ó Deus, quando o seu povo orar, lembra, aonde eles estiverem, voltado aqui para Jerusalém, ouve, Senhor, e perdoa, porque não há homem que não peque. E Salomão colocou isso bem claro. E o Salmo 14, versículo 3, todos se extraviaram, e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum justo sequer. Isaías 64, verso 6, diz que todos nós somos como imundícia. Então o pecado é universal, não tem nessa. Se alguém disser que estamos numa bolha de proteção, que não pecamos, a palavra de Deus diz o contrário. E até as nossas justiças diz que elas são trapos de imundícia. Por isso que as nossas obras fora da cruz de Cristo não valem nada. Essas obras que as pessoas fazem fora da cruz de Cristo não redundam em glória para Deus. Redundam em bem-estar para as pessoas e somente isso, mais nada. Então as pessoas precisam, de fato, reconhecer que são pecadores e passar pela cruz de Cristo. E não reconhecer isso não é o mesmo que dizer a palavra não está em nós. Porque a palavra de Deus diz que somos pecadores, que somos impuros, que somos imundos. Então João disse, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que blasfêmia, não é verdade, irmãos? Deus disse, vocês são pecadores. Agora os falsos mestres dizem, não, vocês não são pecadores. O pecado não atingiu vocês. Quem está falando a verdade? Deus ou os falsos mestres? Evidentemente que é Deus, através da palavra dele. A palavra dele diz que nós somos pecadores, precisamos confessar os nossos pecados. Mas é todo dia, irmão, todo dia precisa fazer isso. Não só no culto dominical, vespertino ou matutino. Precisamos fazer isso todos os dias. Então, irmãos, para finalizar nosso estudo aqui, eu quero pensar algumas coisas com vocês aqui. Né? A luz revela, diz João, que Deus é luz. E a luz revela quem somos. Se negarmos que somos pecadores, a palavra de Deus não tem lugar em nossa vida. E somente depois de sabermos que Deus é luz, João diz que Deus é amor. É abundante, não é, irmãos, a frase Deus é amor. Nos para-choques de caminhão, nos adesivos de carro, não é? Deus é amor. Mas não é muito raro nós lermos alguma frase em outdoor e também em placas ou nesses caminhões adesivos dizendo Deus é luz. É muito raro. Ou Deus é justiça. Existe até uma denominação, né, com o nome Deus é amor. Não é?
Mas talvez eu não sei, tem muitas denominações, eu acredito que tenha. Deus, nome de denominação chamada Deus é luz. Talvez tenha. Mas o meu ponto aqui, irmãos, que João diz primeiro, antes de dizer, ele só vai falar isso no capítulo 4, no capítulo 4, versículo 8 e versículo 16, que Deus é amor. Mas antes ele diz, Deus é luz. Deus é luz. E para conviver com ele, precisa estar na luz. Precisa estar na luz dele, não na nossa luz, é na luz dele. Não é, irmãos? Há muitas maneiras, irmãos, de negarmos a existência do pecado. E uma delas é não confessá-lo perante Deus. E não confessar os pecados é amontoar sujeira na sua vida, ao ponto de você achar que tudo aquilo é normal, que você é fraco mesmo, que você é pecador e de fato é, mas não confessar. Pensa numa mancha, você tem um piso branquinho na sua casa. Aí derrama alguma coisa lá no chão e você deixa. Aí outra e você deixa. O que vai acontecer? Você nem vai ver mais a cor com o passar do tempo do piso. O Senhor nos limpou com seu sangue. E para manter limpo, o que tem que fazer, irmãos? Confessar os nossos pecados. Senhor, tem uma mancha aqui hoje na minha vida. Senhor, eu fiz isso. Tira essa mancha do meu coração, da minha vida. Por que, irmãos, que eu estou falando isso? Eu estava vendo uma reportagem na televisão de um homem que acumulou lixo no seu lugar lá onde ele habitava durante 15 anos. Garrafa PET, latinhas, ele amontoou e o lixo chegou até no teto da casa dele. E ele estava muito sujo, não tinha lugar aonde ele dormir direito. Tinha muito lixo. Vizinhos incomodados com aquilo, chamou a assistência social, talvez lá da prefeitura, e eles foram lá. Elas taparam o nariz, porque ele foi acumulando lixo. Lixo, e segundo a reportagem, quase 20 anos acumulando lixo. Lixo. É isso que acontece com a nossa vida. Confessar os nossos pecados é tirando sujeira por sujeira da nossa vida. Se deixar, vai deixando você ver. Por isso que nós, irmãos, nós não confessamos pecado a pastor. Nós não confessamos pecado para o conselho. Nós confessamos pecado a Deus. É evidentemente que certas nuances de tratativa é necessário que o conselho se reúna e ouça essas pessoas devido à publicidade do pecado dela. Mas o seu pecado aí, irmão, Jesus. E fala com ele mesmo, diz, Senhor, eu estou cometendo isso rotineiramente. Tira isso do meu coração. Por que você deve fazer isso? Porque ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Esta é a garantia, irmãos, que a palavra de Deus nos dá aqui. E a pessoa que não confessa os seus pecados diante de Deus, irmão, não terá purificação pelo sangue de Cristo. Porque para sermos limpos de todo mal, precisamos confessá-lo ao Senhor. A negação é prova de que essa pessoa está no engano, ainda está nas trevas. E vimos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E para termos comunhão com ele é preciso também que estarmos na luz. Porque não tem comunhão, irmãos, das trevas com a luz, do sujo com o limpo. Não tem comunhão, irmãos, o mundo com a igreja. Não tem jeito, meu Deus. Não tem como a gente ter comunhão, essa coinonia de irmandade fraterna com o ímpio. Não tem jeito. Nós temos comunhão social. Temos que ter comunhão social com essas pessoas. Como, digamos, amigos. Até certo ponto também. Porque diz o Salmo 1 que o justo, o bem-aventurado, é aquele que não anda, não se assenta e não ouve conselho do ímpio. Fica sentando aí,
junto com o ímpio, gente que fica à mesa de bar tomando cerveja. Aí eu não vou tomar não, ele é meu amigo, vou bater um papo lá. Faz isso para você ver. Daqui a pouco você está dando risada de piadas indecorosas. Daqui a pouco você está contando piadas indecorosas. E sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você está bebendo também. Daqui a pouco você é um igual com ele. Precisa ter distância, sim. Por isso que Isaías 59 diz, olha, a mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar, e nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Tem separação, irmão. Tem jeito não. Por que aqui não está treva? Por que aqui não está escuro aqui dentro? Olha o tanto de lâmpada que tem. Apaga isso para você ver. As duas coisas não estão ao mesmo tempo no mesmo lugar, não. Luz e treva não dá certo. Não tem como. E Deus é luz. Precisamos confessar os nossos pecados, precisamos estar diante da luz do Senhor. Não é? Precisamos disso. Olha, você vê que interessante, irmãos. A serpente diz para Eva que Deus era mentiroso. Lembra dessa passagem? Ao dizer que se ela comesse do fruto da árvore, ela morreria. Deus falou, no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Mas você acha que o diabo fez? Para dizer que Deus está mentindo. Deus está mentindo. Não é assim, não. Certamente não morrereis. Certamente não morrereis. E vocês sabem em quem ela acreditou. Ela e Adão, né? E mais ainda o Adão, que estava lá perto e não fez nada. Né? Estava lá perto, ouvindo tudo e fez nada. Não protegeu a sua esposa. Não é? Então, irmão, esta é uma tática da serpente. Fazer você levando assim, vai empurrando isso. Vai levando isso para lá. Você é bobo, você vai confessar isso aí, você vai passar a maior vergonha na igreja. Você é pastor. Você lembra aí, dias atrás aí do pastor Paulo Júnior, falando, confessando que ele, de fato, estava muito nervoso, descontrolado, que negócio todo. Né? Hoje ele não pode nem falar contra o pecado, né? Porque agora é pecado pregar enfaticamente contra o pecado. Né? O pecado dele foi pregar contra o pecado. Mas tem gente dentro da igreja que não gostou. Né? Claro que, reservadas as devidas proporções, a gente precisa ter uma moderação sim na linguagem, a maneira de falar, o aspecto físico. Ele falava, eu amo ele, assim, de coração, mas assim, às vezes a gente precisa não ficar com o senho muito nervoso, não. Né? Eu sei da índole, a gente vê isso, né? Então, parece muita gente, aí, ele falou tanto dos pentecostais, falou tanto do neopentecostal, agora caiu. O que caiu, gente? Ele está confessando, ele está subindo. É isso que tem que fazer, confessar os pecados. E foi muito corajoso de ir a público e falar. Quantos pastores escondem? Como ele, que é influente como ele, que ele é influente na internet. Não é? Quantos? Então, irmão, a tática do diabo é deixar você ir pecando, não confessa nada não. Deixa isso para lá, não procura isso não, fala isso não. Deixa, Deus sabe que você é assim. Então, irmãos, quando a negação da existência do pecado e suas consequências na vida estão nos filmes e nas novelas hoje. Já observou nos filmes? O artista principal faz e apronta. Mata todo mundo. E ele é preso por um tempo, os algozes o pegam, mas qual é o final do filme? Ele sai ileso, tranquilo. Ele não fez nada, ele é o cara. Tanto o protagonista como os vilões saem assim, sabe, felizes para sempre. Não teve pecado nenhum. Satanás usa isso e vai, irmãos, incutindo. Você tem que ter filtro da palavra de Deus para assistir, para separar essas coisas e ver teologicamente, espiritualmente, dizer, olha, está errado. Está vendo o que aconteceu? Não é? Eles quebram, irmãos, quebram a ética, a moralidade, a espiritualidade.
quebra tudo isso. Muitas novelas são produzidas com temática que envolve a quebra das leis de Deus, como desobediência de filhos contra os pais, o casamento homoafetivo. Tudo isso está nas novelas, irmãos. A tolerância, porque as novelas, sabe aquele adolescente que comete algum delito, e as novelas ensinam que você precisa tratá-lo, não tratar com essa dureza de pai e mãe. Ele é um adolescente. Ele precisa ser tratado na medida certa. Porque se não for tratado agora, esse negócio vai dar um tumor lá na frente. Se tratar na medida certa. Mas é um tal de passar pano quente em cima da situação, que parece que o pai é que está errado. Hoje os pais estão errados. São táticas da serpente, até hoje. São táticas da serpente para enganar. E eu não sei se vocês lembram, em 2004, a Rede Globo de televisão lançou uma novela chamada Da Cor do Pecado. Da Cor do Pecado, né? Foi protagonizada pela atriz Thaís Araújo. O enredo lá diz o seguinte: era um conhecimento, estava dizendo o contrário, e eu concordo com isso. O pano de fundo da novela é o seguinte, que as pessoas negras estavam sendo amaldiçoadas pelo pecado, e eles não conseguiam se dar bem na vida. O pano de fundo é mais ou menos isso, entende? Por causa que eles estavam amaldiçoados pelo pecado. Então, quando eles colocam a Thaís Araújo como protagonista que resolve o problema, ela falou assim, da cor do pecado. E você sabe aonde isso dá. Qual é o problema disso, irmão? Como se o pecado tivesse cor, como se resolvesse o problema do pecado colocando alguém socialmente em cima, ou dando status à pessoa. Não, o pecado é pelo sangue de Jesus que sai, e não por o protagonismo desses que nós vimos aí. Agora, talvez eu esteja mexendo aqui em vespeiro, mas paciência. Para justificar a falta de disciplina e de conformidade com a palavra de Deus, a igreja de Roma diz que a igreja é maior do que as escrituras sagradas. Porque foi a igreja que deu origem à Bíblia. Mas a própria Bíblia diz que para sempre, ó Senhor, a sua palavra está no céu. Como que a igreja criou a Bíblia? Se a palavra de Deus, antes da igreja existir, estava no céu. E a palavra de Deus é o próprio respirar de Deus, diz Paulo em 2 Timóteo 3,16. Tá a palavra grega lá, theopneustos, pneu, ar, e theo, Deus. Quer dizer, a palavra de Deus é o hálito de Deus. Como que a igreja criou o hálito de Deus? Como que eles estão acima do hálito de Deus? Como diz o profeta e o apóstolo Paulo, quem foi conselheiro de Deus? Quem ensinou isso Deus? Quem pode dizer para Deus isso é certo e está errado? Se Paulo está dizendo que a palavra de Deus é inspirada, theopneustos, quer dizer, hálito de Deus, o sopro de Deus. Quer dizer, quando pregamos a palavra de Deus, o que acontece? É o Espírito Santo soprando na igreja, criando vida. Porque diz Jesus, olha, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Ele deu vida, pessoas mortas, dizendo, viva, sai Lázaro para fora. Então, irmão, a igreja católica justifica, estou dizendo, nós também somos católicos, no sentido da palavra, mas a igreja de Roma justifica isso dizendo que a igreja, tudo é resolvido pela tradição e pelo magistério.
o magistério e a tradição da igreja falaram, é verdade. Não importa o que a Bíblia diz, porque a igreja é que deu origem à Bíblia. Não. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. E diz Paulo que a palavra de Deus é o hálito de Deus. Por exemplo, a igreja de Roma criou, por exemplo, por acaso, o hálito de Deus? Evidentemente que não. E agora temos um outro, irmãos, argumento contra eles. Porque tudo tem um protocolo a ser seguido. Por exemplo, os deputados e senadores se reúnem para elaborarem leis. Aquilo ali é a lei, eles elaboram as leis. Existe algum deputado e senador, depois que as leis foram aprovadas, eles estão acima da lei? Não. Claro que não. Esse argumento de Roma não justifica. É mentira que a igreja criou a Bíblia. Claro que não. É claro que ela não criou a Bíblia. Mas mesmo se tivesse sido criada, mesmo ela criando a palavra de Deus, a lei de Deus, existe dentro de um consenso universal que aquele legislador é superior à lei que foi criada? Claro que não. Ele também está subordinado à lei. Ele precisa obedecer à lei que ele mesmo criou. Ele precisa obedecer. E o que falarmos também da ciência, não é? Como que um médico deve agir? Como que o médico age em determinado tipo de doença? Ele precisa conhecer o protocolo daquela doença. Como agir? Ele não pode dizer, eu estudei isso na universidade, pronto. Ele precisa entender qual é a literatura da ciência médica no mundo sobre aquilo. Ele precisa seguir protocolos. Ele segue protocolo, mas os protocolos da ciência médica foram criados pelos próprios médicos, mas eles precisam seguir isso, porque senão não é válido o tratamento que eles fazem. Para mim, irmãos, isso é um jeitinho nada santo de esconder quem de fato é o homem. Ele é pecador e precisa confessar os seus pecados, caso contrário, ele é um perdido para sempre. Agir fora da palavra de Deus é dizer que o homem é verdadeiro e Deus é mentiroso. Isso é uma blasfêmia.